Capítulo 4. Dos órgãos executivos. Seção 1ª. Dos órgãos executivos superiores. Subseção 1ª. Da reitoria e vice-reitoria. Artigo 51. A reitoria é órgão executivo superior composta pelo reitor, pelo vice-reitor, e pelos órgãos de assessoramento e apoio, cabendo-lhe representar legalmente a OMS, bem como exercer sua administração superior, supervisionar suas atividades, prever e prover meios e recursos, formular políticas e estratégias de desenvolvimento, e avaliar os resultados das atividades acadêmicas, em todos os níveis e áreas, e em toda a região de influência, e cumprir as deliberações dos colegiados superiores. Artigo 52. O reitor e o vice-reitor, brasileiros e integrantes, há pelo menos 3 anos do quadro efetivo da OMS, portadores de qualificação de nível superior, são nomeados pelo governador do Estado, após escolha pela comunidade universitária, em eleição direta e votação secreta, que deve ser realizada, no caso de existência de mais de 2 chapas, em 2 turnos, no caso de nenhuma chapa atingir a maioria de votos válidos na primeira votação, observada a legislação vigente. Parágrafo 1º. O resultado da eleição será homologado pelo Conselho Universitário, que encaminhará os nomes da chapa vencedora ao governador do Estado. Parágrafo 2º. Para efeito deste artigo, considera-se comunidade universitária todo o corpo docente e técnico-administrativo pertencente aos respectivos quadros de carreira da OEMS, em pleno exercício de suas funções, e o corpo discente regularmente matriculado. Parágrafo 3º. O peso dos votos por categoria corresponde a 70% para os integrantes da carreira docente, 15% para os integrantes da carreira técnico-administrativa e 15% para os membros do corpo discente, não sendo permitido voto cumulativo, mesmo que o eleitor pertença a mais de uma categoria, e nem voto por procuração. Artigo 53. O reitor e o vice-reitor serão eleitos e nomeados para um mandato de 4 anos, devendo exercer suas funções obrigatoriamente em regime de tempo integral, podendo ser desobrigados de suas funções docentes, sem prejuízos, sendo permitida recondução, obrigatoriamente precedida dos procedimentos e critérios mencionados no artigo anterior. Artigo 54. No caso de vacância do cargo de reitor, a reitoria será exercida pelo vice-reitor, até conclusão do mandato. Parágrafo único. No caso de vacância dos cargos de reitor e vice-reitor, a reitoria será exercida pelo pró-reitor, na forma estabelecida pelo Conselho Universitário, o qual deverá realizar as eleições, para um novo mandato, no prazo máximo de 90 dias da ocorrência. Artigo 55. São atribuições do reitor. Inciso 1º. Dirigir e administrar, coordenar e fiscalizar as atividades da OEMS e representá-la em juízo ou fora dele. Inciso 2º. Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor. 3º. Promover relacionamento permanente da OEMS com a comunidade, e com instituições públicas e particulares. Inciso 4º. Convocar e presidir o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e a Assembleia Universitária, fixando a pauta das sessões desses órgãos, propondo ou encaminhando assuntos, que devam por ele ser apreciados, facultando a convocação conjunta, quando entender necessária. Inciso 5º. Superintender todos os serviços da reitoria. Inciso 6º. Estabelecer e fazer cessarem as relações jurídicas de conformidade com a legislação vigente, as disposições do Estatuto, deste Regimento Geral, dos regulamentos emanados dos Conselhos Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão, e das respectivas câmaras. Inciso 7º. Exercer o poder disciplinar, no âmbito de sua atribuição. 8º. Editar resoluções, cumprir e fazer cumprir as decisões dos Conselhos Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão, assim como de suas respectivas câmaras. Inciso 9º. Submeter ao Conselho Universitário a proposta orçamentária da OEMS,
X. Conferir graus universitários. Inciso 11. Proceder, em sessão solene e pública, à entrega de títulos e prêmios conferidos pelo Conselho Universitário. Inciso 12. Formular convite às entidades qualificadas, para que designem os respectivos representantes aos conselhos universitário e de ensino, pesquisa e extensão. Inciso 13. Nomear e dar posse aos membros dos órgãos colegiados superiores e dirigentes dos demais órgãos da UEMS. Inciso 14. Firmar acordos e convênios, que deverão ser homologados pelos conselhos competentes. Inciso 15. Adotar, em situações emergenciais, as medidas que se fizerem necessárias, ad referendum dos órgãos colegiados, as quais devem, obrigatoriamente, figurar na pauta da reunião imediata dos respectivos órgãos, para homologação. Inciso 16. Delegar competência. 17. Apresentar ao Tribunal de Contas do Estado, a prestação de contas anuais. Inciso 18. Reformar, de ofício ou mediante recurso, atos administrativos. 19. Designar comissões especiais, temporárias ou permanentes, bem como grupos de trabalho, para assessoria específica. Inciso 20. Administrar as finanças da UEMS, ordenando a despesa, a liquidação e o pagamento. 21. Convocar eleições para as representações do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, junto ao Conselho Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Inciso 22. Presidir a qualquer reunião universitária a que compareça. 23. Exercer quaisquer outras atribuições conferidas por lei, pelo Estatuto e por este Regimento Geral. Inciso 24. Nomear e dar posse ao pessoal docente e técnico-administrativo da UEMS. Inciso 25. Indicar o gerente de unidade universitária, pertencente ao quadro de servidores da UEMS, e de nível superior, e apresentar para manifestação do Conselho Comunitário Consultivo. 26. Avocar decisões. Artigo 56. A vice-reitoria é exercida pelo vice-reitor, eleito juntamente com o reitor, para mandato de igual período. Artigo 57. O vice-reitor é o substituto do reitor nos seus afastamentos e impedimentos. Parágrafo 1º. Nos afastamentos e impedimentos simultâneos do reitor e do vice-reitor, a reitoria será exercida por um dos pró-reitores, segundo ordem de substituição estabelecida pelo Conselho Universitário. Parágrafo 2º. O vice-reitor tem suas atribuições definidas pelo reitor. Artigo 58. O reitor e o vice-reitor serão destituídos do mandato, nos casos previstos em lei, e, especialmente, se praticarem ato que atente contra as normas legais da UEMS, e do decoro de suas funções. Parágrafo único. A iniciativa da destituição será formalizada em proposta fundamentada, por mais da metade dos membros do Conselho Universitário, assegurado o direito de ampla defesa, e, se aprovada por 2/3 dos seus membros, será encaminhada ao governador do Estado. Subseção 2ª. Dos vetos do reitor. Artigo 59. O reitor poderá vetar, no todo ou em parte, com efeito suspensivo, resoluções dos conselhos superiores e de suas respectivas câmaras. Parágrafo 1º. Os vetos serão julgados pelo Conselho Universitário, ou pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de acordo com a natureza da matéria. Parágrafo 2º. O direito de veto será exercido pelo reitor nos 10 dias, que se seguirem a data da deliberação respectiva, com imediata comunicação ao Conselho Superior correspondente, contendo as razões do veto. Parágrafo 3º. O veto deverá ser apreciado na reunião imediatamente seguinte do Conselho correspondente. Parágrafo 4º.
A rejeição do veto, por 2/3 dos membros do Conselho correspondente, importará na aprovação definitiva da matéria. Subseção 3ª. Das pró-reitorias. Artigo 60. As pró-reitorias são órgãos executivos superiores responsáveis pelo planejamento, coordenação, execução, controle, supervisão e avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão da UEMS. Artigo 61. A estrutura organizacional das pró-reitorias, com a vinculação, especificação, subordinação, competências e atribuições é aprovada pelo Conselho Universitário, conforme disposto no inciso 7º do artigo 30 deste regimento.